pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Juliana Kelly e hoje estou aqui com o pastor Edelvio Leandro, pastor responsável pelos adolescentes da Primeira Igreja Batista do Recife, conhecida como PIB. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Olá, Ju, tudo bem? Então, vou fazer algumas perguntas para você e você responde no seu tempo, da sua maneira, tá certo? Ok, vamos lá. Vamos iniciar. Como você era antes de conhecer a Cristo? Bem, eu nasci na igreja, nasci no lar cristão. Então, a minha rotina era frequentar a igreja e também tinha uma vida comum como as outras crianças, né? Mas a minha conversão veio aos 13 anos. Então, até os 13 anos, foi de frequentar a igreja, foi de participar das programações, participar dos musicais, frequentar a minha escola regular, né, atividades na família, viagens para visitar outros familiares. Mas aos 13 anos, no momento da minha conversão, é que começou a dar um ponto diferente na minha caminhada com Cristo. Então, como eu me converti aos 13 anos, então até os 13 anos, era uma vida normal de uma criança e depois um adolescente, no início da adolescência. Você falou que se converteu aos 13 anos. É bem novo, né? Em que momento da sua vida até aí você percebeu que sentia a necessidade de viver para o Criador da vida? Para Deus, né? De viver para a glória dele, para o louvor dele. Percebeu que só teria vida se você estivesse vivendo para o Criador dela. Bem, como eu falei, eu cresci na igreja. Então, assim, eu sempre ouvi falar do Senhor, sempre ouvi falar sobre Deus, sempre ouvi falar das Escrituras, sempre ouvi falar das histórias bíblicas. Na verdade, o ser humano, ele começa a perceber que não tem sentido para ele se não viver para o Criador quando esse Criador se encontra com ele. Então, as Escrituras, elas dizem que os céus, eles revelam a glória de Deus, né? Eles mostram o Senhor. Toda a criação, a harmonia que está na criação, mostra a presença de Deus, mostra que existe alguém. Quando a gente olha para toda essa natureza sagrada, a gente percebe que existe alguém que arquitetou isso, porque é muito perfeito, é muito harmônico. Há muito sentido quando a gente começa a perceber tudo que está ao nosso redor. Mas até aí o ser humano não é capaz de perceber que vale a pena viver por um Criador, a não ser que esse Criador se encontre com ele. Então, é esse momento de arrebatamento que faz a gente perceber que existe alguém para além dos nossos olhos. E isso aconteceu comigo, que geralmente a gente chama de conversão. Isso aconteceu comigo aos 13 anos. E foi curioso porque isso aconteceu comigo em um culto no qual eu estava dirigindo. Então, era adolescente, nós tínhamos uma semana de programação na igreja e os adolescentes participavam dessa programação, uns cantando, outros orando, outros dirigindo o culto e alguns cedendo a sua casa para a gente fazer aquelas programações. Era um culto evangelístico, voltado para a rua, e um diácono da igreja, ele então pregou naquele instante, falando da necessidade que a gente tinha, então, de se relacionar com Deus, que todo ser humano tem uma necessidade de se relacionar com Deus. Foi criado para se relacionar com Deus. Então, naquele momento, o Criador se apresentou para mim. Aquele Deus de que ele estava pregando, ele se apresentou para mim. E foi quando eu percebi que existia muito mais além daquilo que os meus olhos enxergavam. Então, eu percebi a minha condição de alguém que precisava me relacionar com ele através de Cristo Jesus. Então, a partir daí, foi uma caminhada com Cristo. Claro, aos 13 anos, de 13 até agora, muita coisa aconteceu, né? Muitas águas passaram por debaixo da ponte, e eu costumo dizer que toda essa caminhada foi me conduzindo a cada vez mais a perceber, até ter tido alguns momentos bem críticos na minha caminhada, de que, de fato, a única coisa que mais importa para o ser humano é entender por que ele está aqui. E ele só entende por que ele está aqui quando ele se encontra com aquele que o fez estar aqui. Então, a partir desse momento, eu percebi que não valeria a pena caminhar se não fosse com esse Deus que me fez. Amém. Como você disse, né? Muitas coisas aconteceram até aqui.
Então, nesse período, qual foi o momento, a experiência mais marcante que você teve com Deus? E por quê? Eu tive várias, mas uma que eu me lembro agora foi quando minha mãe, em uma das vezes que ela teve câncer, ela teve um diagnóstico assim muito triste para a gente, porque o médico ele tinha dito que que ela não teria muito tempo, assim, porque a cirurgia, o câncer já tinha avançado. E eu lembro que eu fui para uma consulta com o médico que iria fazer a cirurgia com ela. Ele foi muito delicado, ele foi muito educado, mas ele disse o seguinte: olha, esse tipo de câncer que a senhora tem, ele retorna muitas vezes. Então, eu já operei pessoas mais de 7, 8, até 11 vezes. Então, a senhora está diante de algo com o qual a senhora vai precisar lidar o tempo todo, né, daqui para frente. E pode ser que essa seja um momento mais difícil para a senhora, porque seja o fim. Ele disse isso de uma forma bastante educada. E eu lembro que eu saí daquele consultório assim super arrasado, porque para mim, se ele era o especialista, se ele era a pessoa que fazia cirurgia, se ele era a pessoa que acompanhava pessoas que tinham aquele diagnóstico, estava dando aquele diagnóstico, então, e eu cria em Deus, eu sabia que o Senhor poderia curar, mas aquele momento crítico me fez perceber. Quando eu saí dali, a minha mãe me perguntou assim: por que você está chorando? E eu não entendi a pergunta dela, porque de fato ela deveria estar chorando muito mais do que eu, né? Mas ela não estava chorando, e ela olhou nos meus olhos e disse assim: nós temos um Deus que pode todas as coisas, nosso Deus está conosco. E aquilo naquele momento encheu meu coração, mas eu não entendi. E aí chegaram todos os procedimentos para serem feitos, que precisariam ser feitos. A cirurgia foi feita, e depois que aquela cirurgia passou, depois de todo aquele... Foi um momento muito difícil, foi um momento de vale literalmente para a gente, para nossa família. E que depois de um tempo minha mãe chegou em casa e chegou bem, né? E em determinado instante ela disse assim: eu não disse para você que nós temos um Deus que tudo pode, né? Então, assim, aquele momento foi um divisor de águas na minha vida também, nessa caminhada com Deus, bem depois daquela conversão aos 13 anos. Porque eu fui percebendo que Deus não era uma história, que Deus não era alguém que tinha falado comigo no passado, mas que Deus é uma pessoa que está presente conosco o tempo todo. E mais, que Ele se interessa pelas coisas do nosso cotidiano. Então, a partir daquele momento, eu passei a confiar de que Deus estaria o tempo todo sustentando as nossas vidas. Bem, eu sabia disso, mas uma coisa é você saber, a outra coisa é você ter a convicção por experimentar. Amém, verdade. E tem até um louvor que fala sobre isso, você me leva ao deserto para falar de amor. Então, no deserto, no meio da sequidão, Deus fala com a gente sobre palavras de esperança e amor, né? Então, muito bacana essa experiência. E falando agora sobre seu ministério. Em qual momento da sua vida você descobriu o seu chamado? E como Deus mostrou para o senhor o momento de iniciar? É uma longa história, mas eu vou encurtar aqui. Sim. Eu disse que eu me converti aos 13 anos. E, na verdade, eu acho que a expressão é que a gente foi convertido, não que a gente se converteu, né? Então, porque a mudança que opera na nossa vida não é a gente que faz, é o Senhor. Mas depois dos 13 anos, da minha caminhada de adolescência na igreja, eu já começava a sentir no coração, quando eu ouvia os pastores pregarem na igreja, de que eu seria chamado para alguma coisa que o Senhor lá na frente iria me orientar para fazer. Ou seja, um ministério. E em alguns momentos vinha muito fortemente que seria um ministério pastoral. Então, eu sempre participei na igreja, e depois da minha conversão isso ficou muito mais intenso. Sempre fui muito ativo na igreja, sempre estive ali participando de muitas atividades. Então, estar na igreja, com as atividades da igreja, sempre fez parte de mim, do meu cotidiano, né, da minha trajetória. Mas, quando o Senhor me disse, então, que eu um dia iria ao seminário, foi assim que Ele começou me dizendo, né?
naquele momento eu fiquei muito alegre, muito contente, mas eu era muito novo. Então, o tempo foi passando e algumas experiências com a igreja também foram muito negativas que eu tive. Isso fez com que ofuscasse, né, todo aquele chamado. E aí eu saí da igreja em que eu estava, de que eu fazia parte, e comecei a participar dessa igreja em que eu estou hoje, que tem um ministério nessa igreja hoje, né? Então, quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei muito ferido, emocionalmente muito ferido. Então, eu cheguei aqui dizendo para mim que eu não iria querer absolutamente nenhum cargo de liderança, não queria exercer nenhum ministério, não queria exercer absolutamente nada. Eu queria ser aquele crente que chegava na igreja, sentava no banco, ouvia a mensagem, agradecia a Deus, dava o meu dízimo, fazia as boas obras e ia viver a minha vida. E nessa perspectiva, eu fui viver a minha vida, né? Então eu fui fazer uma graduação, eu avancei na questão dos estudos, então eu tive uma formação, eu passei a trabalhar nessa formação, fui fazer concursos públicos, passei em alguns deles, comecei a trabalhar. Então, como se tudo aquilo que o Senhor houvesse falado lá atrás não fosse se realizar ou tivesse ficado lá para trás. Mas aí, quando foi um determinado dia, o Senhor, aquela vozinha começou novamente a falar ao meu coração. Você lembra daquilo que eu falei para você lá atrás? A respeito do ministério, a respeito do chamado, a respeito do seminário, a respeito do trabalho. E aí eu disse, não, Senhor, eu não quero, olha, não dá. Para mim, realmente, não dá. E aí foi quando eu me organizei para estudar em São Paulo. Então eu comecei a pesquisar possibilidades de avançar meus estudos lá em São Paulo, em uma grande universidade pública. Então fiz contatos, fui vendo a respeito do processo seletivo, comprei passagem, reservei local para eu ficar. Então para mim a caminhada seria por aí. E foi quando aconteceu uma coisa muito, muito assim, extraordinária comigo. Que eu estava no trabalho e aí eu trabalhava junto a algumas comunidades aqui do Recife. Meu trabalho era esse, era estar acompanhando algumas famílias que eram beneficiárias de um programa social federal de assistência. E um dia saímos eu e uma amiga para uma dessas visitas na comunidade. E eu não sei o que é que aconteceu naquele dia que nós estávamos em uma das casas que nós entramos para conversar com aquelas pessoas e que eu passei mal. E aí eu ia fazer a entrevista e eu pedi para que ela então pudesse conduzir essa entrevista. E eu fiquei do lado de fora e eu comecei a andar naquela comunidade. E foi quando eu comecei andando naquela comunidade, eu comecei a perceber, comecei a visualizar um lugar muito bonito. E que era mais ou menos assim, um lugar em que um ser humano ainda não tinha pisado. Era um negócio assim, extremamente belo, lindo, que até hoje eu nunca vi nenhuma foto, nada, absolutamente nada. E alguém dizia para mim, naquilo que eu estava visualizando, dizendo o seguinte, olha, eu estou te chamando para que você transporte pessoas para esse lugar. Eu estou te chamando para que esse lugar que você está seja um lugar de habitação de pessoas. E aquilo, ao mesmo tempo que foi muito rápido, e para mim pareceu ser muito tempo, de repente eu começo a ouvir uma voz dizendo assim, Edelvio. E aí quando eu olho, era a minha amiga me chamando. E aí quando eu olho para ela, eu percebo que a gente estava no meio de uma favela. E ela disse assim, o que aconteceu? Por que tu vieste para cá? E eu não sabia onde é que eu estava. Foi a primeira vez que a gente tinha ido naquele lugar. E ela fez assim, tu saíste da casa e começaste a andar. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava retomando aquele projeto que Ele tinha para mim. Mas mesmo assim eu resisti. Foi tudo muito impactante para mim, mas eu disse, eu vou caminhar com o meu projeto. Bem, enfim, isso era mais ou menos o começo do ano, era por volta de fevereiro. Por volta de abril eu precisaria viajar para São Paulo para fazer esses exames, esses testes para o curso que eu iria fazer. E foi quando o Senhor começou a falar mais forte comigo. E, como eu disse, eu iria encurtar a história. E
quando eu me vi, eu já tinha cancelado passagem, já tinha cancelado local onde eu iria ficar, já tinha cancelado todo aquele exame. E foi quando as coisas começaram a acontecer, o Senhor começou a confirmar, o Senhor começou a usar pessoas na igreja, dizendo para mim que eu deveria ir para o seminário. O meu último teste foi com o pastor Joel, porque eu cheguei, foi uma época que a igreja estava enviando algumas pessoas, já havia enviado algumas pessoas para o seminário, mas eu saí muito resoluto de casa, eu tinha marcado com ele para conversar aqui no gabinete, eu disse para ele, eu disse para mim mesmo, e tinha dito para Deus antes de sair de casa, se o pastor Joel começar a desconfiar, assim, não dar muita credibilidade e dizer que não, é a resposta do Senhor. Ele já tinha dito não, ou então espere para algumas pessoas aqui da igreja, né, que eu tinha ficado sabendo. Mas foi curioso, porque eu contei para ele um pouco da história, dizendo que o Senhor estava me chamando para o ministério e agora seria esse momento de preparação ir para o seminário. Mas ele olhou para mim e fez: é isso aí, filho, vamos lá. E aí eu disse: não é possível, eu comigo, né, dizendo para Deus assim: não é possível, o Senhor está pregando uma peça comigo, né? Porque assim, deve ter tanta gente aqui na igreja, mas foi isso. Então, isso foram confirmações desse chamado, desse momento do ministério, do início do ministério. Tem muita água por aí, mas eu acho que a gente pode ficar por aqui. E você disse que cancelou, né, passagem, deixou sonhos para trás para viver o sonho de Deus. E muitas vezes, né, a nossa vida com Deus pede renúncias de algumas coisas. E como foi para o senhor renunciar? Porque, assim, falando Juliana adolescente, às vezes a gente fica: nossa, por que eu tenho que renunciar a algo que eu gosto para viver o que Deus quer para minha vida? Mesmo sabendo que Deus é soberano, mesmo sabendo que Deus tem planos maiores que os nossos, tem sonhos maiores para nós do que os nossos mesmos. Então, como foi para você esse sentimento de renúncia? Como você relutou? Que não é fácil, né? A gente reluta, mesmo sabendo que Deus tem o melhor para nossa vida, a gente diz: não, mas por que eu tenho que deixar o meu de lado para viver o de Deus? Então, como foi para você esse momento de renunciar? De renunciar seus sonhos, seus planos, para viver aquilo que Deus estava preparando para você? Não é fácil, né? Mas assim, a gente vai... As escrituras dizem que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. E o curioso é que o Senhor, ele nos convida gradativamente a descobrir isso, a perceber isso. E porque ele sabe que nós vamos ser realizados na vontade dele. Então, ele foi me conduzindo a perceber que não existiria outra coisa melhor que eu poderia fazer a não ser viver os sonhos dele. Mas isso não necessariamente diz de uma renúncia. Quando a gente entende, que a gente olha para trás, humanamente a gente diz assim: isso se trata foi uma renúncia. Mas o que acontece é o seguinte, veja, se nós usarmos essas cadeiras nas quais nós estamos sentados para uma coisa diferente para a qual elas foram criadas, muito provavelmente, ou elas ficarão deformadas com o passar do tempo, ou então elas não servirão. Sim. Então, o Senhor, ele vai nos mostrando que nós fomos feitos para um relacionamento com Ele. E quando nós começamos a perceber isso, nós também percebemos que nesse grande tapete que é o mundo, que o Senhor está costurando e fazendo e produzindo, nós temos um lugar. Nós somos uma peça nesse tapete. Então, a nossa vida, ela encontra um sentido quando a gente descobre, quando a gente percebe o lugar pelo qual e para o qual nós fomos feitos. Então, quando eu olho para trás da minha caminhada, veja, os cursos aquilo que eu queria fazer naquele momento, eu não deixei de fazer. Eu pude fazer depois, ainda estou fazendo, mas aquele momento era um momento assim, essencial para que eu pudesse, então, fazer outra coisa relacionada ao reino, que é relacionada à vontade de Deus, né? Então, assim, às vezes eu fico perguntando e observando, né, muitas pessoas que dizem assim: nossa, como é que eu vou abrir mão
de quem eu sou, ou então daquilo de que eu gosto para fazer a vontade de Deus. Mas assim, nós somos, pelo fato de nós sermos limitados, nós estamos olhando apenas o hoje. Nós estamos olhando apenas o agora. O Senhor está olhando lá na frente, o hoje e o ontem, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, o ônibus que nós deixamos de pegar, nós achamos que aquilo foi horrível para a gente naquele momento, né? Algumas pessoas até praguejam a Deus. Mas o Senhor que está vendo lá na frente, Ele sabe o porquê disso. Então, naqueles momentos em que nós achamos que o melhor seria que nós pudéssemos realizar os nossos projetos e que o Senhor nos chama para os projetos dele, lá na frente a gente vai ver que ter feito os projetos de Deus era a melhor coisa, era a melhor opção, né, que nós poderíamos ter naquele momento. E assim, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me feito deixar de lado naquele momento, naquele instante, aqueles projetos e estar vivendo os projetos dele. Amém. E uma pergunta o que é viver para a glória de Deus? Como viver para a glória de Deus? No trabalho, na escola, no ministério. Como viver para a glória de Deus? Todos nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. O homem foi feito para viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus eu vou fazer uma pausa agora, colocar uma imagem, depois eu volto para a minha resposta. Tá certo? Certa vez alguém perguntou o seguinte: o que é aceitar Jesus Cristo como Senhor? O que é aceitar Jesus Cristo como Senhor? Imagine um trono. Um trono que é o lugar de onde alguém que senta nele profere decretos, profere verdades, diz quem vive, quem morre, diz o que é que tem que ser feito no seu reino. E agora fecha então a nossa imagem, fecha o nosso parênteses e volta à nossa resposta. Viver para a glória de Deus é viver de tal forma que o Senhor sente no trono das nossas vidas. E quando isso acontece, nós não nos despersonalizamos. A gente não deixa de ser, pelo contrário. O Senhor nos leva cada vez mais a percebermos quem nós somos. Porque nós só somos capazes de descobrir quem nós somos se nós estivermos nele. Todas as vezes que nós assumimos o trono da nossa vida, nós nos despersonalizamos, nós nos desfiguramos, nós nos destruímos. Então, quando nós temos o Senhor como centro da nossa vida, a gente começa a perceber quem nós somos, por que nós estamos aqui e o que é que nós devemos fazer, o que é a nossa vida. E aí nós encontramos sentido para a nossa vida. E aí Ele começa a reger a nossa vida. Nós vivemos para a glória dEle. Amém, glória a Deus. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. O mundo já é caótico, né? E nesse período de pandemia que estamos passando, parece que ficou ainda mais. E também tem uma música que eu gosto muito, de Marcos Almeida, que diz assim: toda dor é por enquanto, mas o amor é para sempre. O amor que ele fala é quando Jesus Cristo voltar. Então, como a gente pode perseverar na nossa fé, viver na nossa fé e não abandoná-la, mesmo vivendo num mundo tão caótico, tão cheio de aflições? Jesus Cristo, Ele mesmo disse, né? Você parafraseou aí. Então, no mundo tereis aflições, mas Ele não termina aí. Ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A fé cristã é uma fé de esperança. Isso porque a fé cristã não nos leva a viver aquilo que nós acreditamos somente para o hoje, mas para o amanhã também. Então, o mundo caótico, e ele já estava caótico, e ele se tornou caótico porque ele se desligou do Criador. Então, a fé cristã é a janela que nós temos, é a oportunidade que nós temos, nós seres humanos, de nos conectarmos a esse Criador. E quando a gente se conecta com esse Criador, uma coisa interessante acontece conosco. É que dentro de nós começa a ser criada uma harmonia, a despeito do caos que está à nossa volta. Então, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando, mesmo quando tudo ao nosso redor, as esperanças ou a esperança tenha se perdido, tenha se afogado, nós, dentro de nós, vivemos uma paz que excede todo entendimento. Então,
nós podemos viver no mundo caótico, nós, na verdade, só podemos viver no mundo caótico se nós estivermos ligados a esse Criador. É curioso porque parece que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo trouxe para algumas pessoas a percepção de que nós não estamos seguros, de que nós não contamos e não conseguimos manter a certeza de tudo aquilo que nós vimos montando enquanto conhecimento, enquanto produção humana. E as pessoas que eu tenho visto ficarem mais desesperadas são aquelas que não conseguem viver numa perspectiva de que a nossa vida não somente se resume a esse momento aqui, mas que elas guardam dentro delas uma fé que aponta para o além, uma fé que aponta para daqui a pouco, uma fé que é hoje, mas não é toda hoje, ela ainda aponta para um devir. E mais, e esse devir é muito maior e melhor do que a gente passa hoje. Então, mesmo em meio à pandemia, a gente pode ter paz. Mesmo em meio a inseguranças econômicas, políticas, sociais, nós estamos vivendo agora um momento de tensão no Oriente Médio, mas mesmo assim, pode-se viver em paz. Amém. Eu acho que foi até o Senhor mesmo que falou que a paz é uma pessoa e ela é Jesus. E outra pergunta é, para finalizarmos, se você estivesse evangelizando um ateu ou até uma pessoa desesperançosa, o que você diria? Antes de tudo, eu diria que Deus a ama. Que Deus a ama. Eu acredito que todas as pessoas que não conseguiram se sentir amadas por Deus, elas não conseguiram perceber que existe um Deus. Quando nós passamos a nos sentir amados por Deus, nós começamos a perceber e a sentir que existe alguém em algum lugar fazendo algo para que nós possamos permanecer bem. Então, quando a gente começa a observar tudo ao nosso redor, e eu costumo dizer, não somente ao nosso redor, mas dentro de nós, a gente começa a perceber que existe uma harmonia tão grande, tão profícua, que não tem como a gente negar que nós não estamos aqui por acaso. Veja, as Escrituras dizem que nós fomos criados do pó, mas existe um elemento em nós que não veio do pó, que nos anima, que nos dá vida, que nos faz ficar de pé e sonhar, planejar, olhar para frente. Se você observar, por mais que o seu cachorrinho, o seu gatinho, ele chegue junto de você, talvez ele perceba que você esteja triste, chegue e lhe faça um afago, e talvez você goste muito dele a ponto de achar que ele é parte de sua família, mas vão existir momentos e situações em que você sentirá a necessidade de olhar nos olhos de uma pessoa tal como você é e compartilhar aquilo que você sente. Sim. Compartilhar aquela dor que você sente ou compartilhar aquela alegria que você está sentindo. As Escrituras dizem que quando o Senhor nos formou, Ele nos deu algo dele. Ele soprou nas nossas narinas. E isso quer dizer que nós temos algo que o tempo todo apela, sinaliza, chama esse Deus, porque vem dele. Alguns chamam isso de transcendência, essa capacidade que nós temos de estar olhando para o céu e dizer assim, é impossível olhar para esse céu e perceber que eu estou sozinho. Então, se eu pudesse dizer uma única coisa para essas pessoas, é dizer o seguinte: você não está só. Deus ama você. E se você for uma pessoa de coragem, tal como você deve ter convicção das suas ideias e das suas certezas, então use essa coragem para perguntar a Deus por que você me ama. Então você ficará surpreso com a resposta que você encontrará. Porque todas as pessoas que em algum momento perguntaram a Deus, é verdade que você está aí?
e que você me ama, elas não saíram sem respostas. Todas as pessoas que duvidam da presença de Deus, da existência de Deus, de que Deus não somente criou o universo, mas que procura um relacionamento conosco, é porque elas ainda não se sentiram amadas por Deus. Quando a gente se sente amado por Deus, onde quer que nós estejamos, e ainda que não haja ninguém conosco, jamais nós nos sentimos só. Não é simplesmente um sentimento, mas é uma convicção. Porque tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente, para todo lado que a gente olha, a gente começa a perceber o cuidado desse Deus, a presença desse Deus, o agir desse Deus. E tudo isso, presença, agir, ação, porque Ele nos ama. Verdade, tem até uma frase, eu vi em algumas redes sociais que diz: nosso vazio é do tamanho de Deus. Então só Deus pode preencher o vazio do nosso coração, né? Até porque Ele é o Criador da vida, como já dizemos aqui. Não tem como a gente mover, não tem como a gente existir, não tem como a gente viver se não for vivendo para o Criador, se não estiver ligado com o autor da criação. Pastor Edelvio, muito obrigada pela sua participação. Foi bênção. Que Deus continue te abençoando, dando sabedoria. Te esperamos mais vezes aqui. Amém. Obrigado. Conta comigo. E agradecemos a você que nos assistiu, que você seja abençoado e que você consiga também abençoar outras pessoas. Até a próxima. Fique com Deus.